Diário não oficial do Brasil. Dia 120/365, 30 de abril, terça-feira. 4 meses desse roteiro medíocre e violento. 100º dia de blindagem do Bolsa Filho. Queiroz desaparecido, mas novos assessores fantasmas surgem na Bolsa Família. 5 assessores do presidente eleito, quando deputado, também nunca foram trabalhar. Fábio Schwartz, Mandavale, continua livre. 5º dia de impunidade do presidente eleito após crime inafiançável de racismo institucional. 1. O MEC radicaliza a prática de perseguição ideológica com suas bandeiras nazifascista e bloqueia o orçamento de 3 universidades, UF, UFBA e UNB. O contingenciamento tem endereço certo para perseguir e dobrar determinadas áreas e inibir a pesquisa, a reação e as atividades de ensino. O argumento é de que há balbúrdia e mau desempenho acadêmico. De acordo com a jornalista Mônica Bergamo, pelo Twitter, no ranking das universidades elaborado pela Folha de São Paulo, chamado RUF, no levantamento feito entre 196 universidades, a UNB ocupa o 9º lugar, a UFBA o 14º e a UF o 16º, ou seja, as universidades de Brasília, da Bahia e a Federal Fluminense estão entre as melhores do país. 2. Estranho para quem passou toda a campanha acusando a utilização do que chamava de critérios ideológicos na gestão e prometendo governar com critérios técnicos. Enfim, a marca desse governo, verdades fluídas e impermanentes. 3. O professor Haddad, nosso candidato a presidente, Nós que temos um projeto para o país, declarou ao jornal Brasil 247 que foi trocado um ministro ridículo por outro ridículo. 4. A CPMF volta, não volta, o porta-voz da notícia informa que vai cobrar até de contrabando e o presidente eleito desqualifica o porta-voz. Estranha sequência, desta vez a Igreja da Base de Apoio, Lembrar sempre que existem outras. se revoltam contra a possibilidade de qualquer pagamento de imposto. Mas a parte interessante da notícia é a sinalização de uma contribuição do contrabando, que pode significar que o governo tem o controle sobre os contrabandistas e o caminho do dinheiro. Ou pode significar também que as malas de Gedel vão pagar a CPMF. Acho que é fake news. Somente os trabalhadores pagam a conta desse desgoverno. 5. O excludente de ilicitude para assassinar movimentos sociais, indígenas e quilombolas, projeto de lei anunciado ontem pelo presidente eleito, tem que ser refletido, porque valerá para o inverso. O projeto prevê impunidade para o agronegócio no caso de terem suas terras invadidas. Imaginamos que haverá equidade. Os agentes do agronegócio que avançam sobre a terra pública indígena e quilombola poderão ser mortos a tiros. O presidente eleito está conclamando uma guerra civil. 6. Mais uma tentativa de golpe na Venezuela fracassa. O Bolsa Filho, deputado federal por São Paulo, corre para Roraima. O presidente eleito chama uma reunião emergencial sobre a situação na Venezuela. Questionado, o vice declara que não há preocupação em relação à situação na fronteira. Dia 121/365, 1º de maio, quarta-feira. Dia do Trabalhador. E a voz que não cala é a do trabalhador, que é o melhor presidente que esse país já teve. Minha condenação injusta e minha prisão ilegal há mais de um ano são mais que o resultado de uma farsa jurídica. São consequências diretas do fracasso social, econômico e político do golpe do impeachment contra a presidenta Dilma em 2016. Aquele golpe começou a ser preparado em 2013, quando a Rede Globo de televisão usou a concessão pública para convocar manifestações de rua contra o governo e até contra o sistema democrático. Multiplicamos o PIB por várias vezes. Chegamos a 20 milhões de novos empregos formais. Tiramos 36 milhões de pessoas da miséria. Levamos quase 4 milhões de pessoas às universidades. Acabamos com a fome. Multiplicamos de modo espetacular a produção e o comércio da agricultura familiar. Multiplicamos por 4 a oferta do crédito, e isso em meio a uma das maiores crises do capitalismo da história. E ainda assim, praticamente, quadriplicamos as nossas exportações. Para quem não conhece o Brasil, nossas elites dizimaram milhões de indígenas desde 1500. Destruíram florestas e enriqueceram por 300 anos às custas de escravos, tratados como se fossem bestas. Colonos e operários tratados como servos, divergentes como subversivos, mulheres como objetos e diferentes como párias. Negaram terra, dignidade, educação, saúde e cidadania ao nosso povo.
O acúmulo das lutas do PT e da esquerda brasileira, do sindicalismo, dos movimentos sociais populares, nos levou a consolidar um pacto democrático na Constituinte de 1988. Esse pacto foi rompido pelo golpe do impeachment de 2016 e por seu desdobramento, que foi minha condenação sem culpa e minha prisão em tempo recorde para que não disputasse as eleições. Reafirmo minha inocência, comprovada por todos os meios de prova nas ações em que fui injustamente condenado pelo ex-juiz Sérgio Moro, sua colega substituta e 3 desembargadores acompliciados do TRF4. Repudio as acusações levianas dos procuradores da Lava Jato e denuncio Dallagnol, que nunca teve a coragem de sustentar ante meus olhos as mentiras que levantou contra mim, minha esposa e meus filhos. O povo sabe que minha prisão teve motivos políticos. Posso reafirmar com a consciência tranquila por ser inocente. Os que me condenaram, não. Mesmo assim, minhas ideias e meus ideais continuam vivos na memória e no coração do povo brasileiro. Mantenho minha esperança e confiança no futuro num julgamento justo, por causa das generosas manifestações de solidariedade que recebo todos os dias aqui em Curitiba por parte dos companheiros maravilhosos da Vigília e de todos os cantos do Brasil e do mundo. Eu sei muito bem o lugar que a história nos reserva, meus companheiros e companheiras. E sei também quem estará na lixeira dos tempos quando o povo vencer mais essa batalha. Mais importante do que isso, sei que a injustiça cometida contra mim recai sobre o povo brasileiro, que perdeu direitos, oportunidades, salário justo, emprego formal, renda e esperança num futuro melhor. Mas guardo comigo uma certeza, preso ou livre, censurado ou não, tenho com o povo brasileiro uma comunhão eterna que o tempo não vai apagar. Contra todos os poderosos, contra a censura e a opressão, estaremos sempre juntos por um Brasil melhor, mais justo, com oportunidade para todos. Obrigado. Trecho do pronunciamento do presidente Lula antes da primeira entrevista após 1 ano de prisão. O pronunciamento completo pode ser encontrado na revista Fórum. Dia 122/365, 2 de maio, quinta-feira. No meio do caminho tinha uma Constituição. Plena liberdade de atividade econômica para o país. É o cínico discurso do presidente eleito para o trabalhador, enquanto entrega um desemprego monstro e rifa refinarias e outros bens. No meio do caminho tinha uma Constituição. Ameaça invadir a Venezuela, diz que é uma decisão exclusivamente dele e nega os poderes constituídos. Invade as universidades públicas e tenta destruí-las com um corte de 30% do orçamento já aprovado. Recua do discurso do corte de verba das universidades públicas como retaliação exclusiva a unidades específicas e aplica o corte sufocante a todas. Inventa qualquer coisa e vai, talvez jogar videogame. No meio do caminho tinha uma Constituição. Balbúrdia, bagunça e atividade ridícula do ministro de Educação mentiroso. O projeto continua sendo destruir a universidade pública, em linha com o discurso do aprendiz de astrólogo anterior que afirmava que a universidade não é para todos. Asfixiar para abrir espaço para as escolas privadas, provavelmente com generosos repasses dos estados, porque sem mercado, sem emprego, sem renda, sem classe média, que em breve será transformada em miseráveis e os miseráveis mortos, não haverá quem pague. Os filhos dos banqueiros, os principais beneficiados por esse governo, estudam em Nova York e passeiam em Miami. Só vêm aqui recolher os dividendos não tributados pelo Estado, claro. O MPF foi acionado. Na aritmética elementar do ministro mentiroso, se a criança na creche custa menos que o estudante de graduação, ele vai cortar o estudante de graduação, o futuro da criança da creche e o futuro do país. No meio do caminho tem que ter uma Constituição. Dia 123/365, 3 de maio, sexta-feira. 103º dia de blindagem do Bolsa Filho. Queiroz desaparecido, mas novos assessores fantasmas surgem na Bolsa Família. 5 assessores do presidente eleito, quando deputado, também nunca foram trabalhar. E o suspeito do assassinato de Marielle, foragido, não está sendo procurado por ninguém. Fábio Schwartzman da Vale continua livre. 1. O faturamento da indústria despencou em março. Pela 9ª vez consecutiva, a previsão do PIB anual cai. 43 mil postos de trabalho foram perdidos. 8 refinarias serão doadas.
distribuídas, supostamente vendidas a preço de banana, enquanto o preço do combustível sobe vertiginosamente. O presidente eleito, os ministros da Economia e da Justiça devem comemorar. O país está indo para um buraco sem fundo. A culpa deve ser do PT. 2. Um dos tantos bolsofilhos que estão por aí, vivendo do dinheiro público, possivelmente o blindado, afirmou que a culpa da crise da Venezuela é do PT. Desconhecemos a filiação de Trump em qualquer partido com sigla semelhante. Talvez, além de aritmética, o Bolso Governo tenha problemas também com a alfabetização. 3. O nazifascista ministro da Educação mais uma vez mente para o contribuinte e informa uma avaliação da alfabetização no país abrangendo 7 milhões de crianças a um custo de R$500 mil. Como ordinário nesse governo, um órgão do próprio Ministério da Educação desmente o ministro. Ele havia cortado 3 zeros. O investimento é de 500 milhões. Para a aritmética do ministro, os zeros à direita não valem nada. O foco é gastar todo o dinheiro na educação básica para que não haja a possibilidade de continuidade da educação e do pensamento no país, para que não haja a possibilidade de construção de um futuro. 4. E o prêmio do nepotismo do mês vai mais uma vez para Bolsa Família, com os filhinhos do papai eleito presidente recebendo honrarias e comendas. 2 deles, provavelmente porque o terceiro é fora do padrão. O astrólogo guru, nossa versão tosca de Rasputin, também vai receber uma. Deve ser Mercúrio retrógrado. Dia 124/365, 4 de maio, sábado. 104º dia de blindagem do Bolsa Filho. Queiroz desaparecido, mas novos assessores fantasmas surgem na Bolsa Família. 5 assessores do presidente eleito quando deputado também nunca foram trabalhar. E o suspeito do assassinato de Marielle foragido não está sendo procurado por ninguém. Fábio Schwartzman da Vale continua livre. 233 mortos e 37 desaparecidos no crime em Brumadinho. 1. A Noruega tem seu mundinho muito limpinho e cheiroso, com as mais altas tecnologias para a manutenção de seus rios, florestas, mares, enfim. Mas joga lixo tóxico de mineração nas nascentes da Amazônia. Assim também funciona os Estados Unidos. O capital desse autoproclamado primeiro mundo ajudou a eleger o atual presidente. Treinou agentes das nossas instituições para destruir as nossas empresas. Manteve banner criando estratégias para trazer à tona o que é de pior nos seres humanos. Não sei se existe escala para medir o ódio que move essas pessoas, os bolsa-eleitores. Captura tudo que for matéria-prima, recursos, ocupa bases. Mas o lixo tóxico residual tem que ficar por aqui. Este é o recado que Nova York nos manda. 2. O presidente não conseguiu patrocínio para o jantar em que seria a personalidade do ano. Movimentou o Banco do Brasil para pagar 47 mil por mesa para o tal jantarzinho em que seria homenageado. Depois desistiu. A campanha de cancelamento do evento estava muito forte. Ficou com medo das manifestações que acompanhariam seu trajeto. Aqui não aceitamos homofobia e racismo, disseram os nova-iorquinos. Trump não fez nenhuma defesa do seu benfeitor. 3. E vamos caminhando para o blackout do pensamento. De acordo com o G1, de cada R$1 de verba pública gasta em educação, apenas 18 centavos chegam às universidades. Agora, mais uma vez, de forma absurdamente inconstitucional, o governo bolsominion pretende tirar também esses centavos. 2,2 bilhões do investimento em ensino superior foram congelados. E embora também mintam afirmando que investiriam na educação básica, também aqui congelaram 2,4 bilhões do orçamento. Observem a fala do ministro mentiroso publicada no sítio UOL. Abre aspas, para cada aluno de graduação que eu coloco na faculdade, eu poderia trazer mais 10 crianças para uma creche, fecha aspas. A fala na primeira pessoa revela o grau de ignorância e de delírio de poder. Tratar o orçamento público aprovado pelo Congresso Nacional como se fosse a conta de mesada dos filhos. 4. Enquanto isso, com a previsão do crescimento do PIB anual sendo continuamente reduzida pelo Banco Central, o presidente eleito comemora a venda de abacates para a Argentina e uma pequena ampliação de um parque cervejeiro regional. Não me batam abacates. Dia 125/365, 5 de maio, domingo. 105º dia de blindagem do Bolsa Filho. Queiroz desaparecido, mas novos assessores fantasmas surgem na Bolsa Família. 5 assessores do presidente eleito quando deputado também nunca foram trabalhar. E o suspeito do assassinato de Marielle, foragido, não está sendo procurado por ninguém. Fábio Schwartzman da Vale continua livre. 233 mortos e 37 desaparecidos no crime em Brumadinho. 1. A Rede TV entrevista o presidente Lula
mas não exibe. De acordo com o jornal Brasil 247, a decisão acontece no momento em que o governo federal distribui verbas publicitárias para o grupo de comunicação com foco na reforma da Previdência. 2. E a chantagem inclui desmonte das universidades públicas. O desmonte do ensino, pesquisa e extensão no país como chantagem para realizar o genocídio da população brasileira através do projeto de reforma da Previdência. 3. Uma velha senhora de 73 anos, a Universidade Federal da Bahia, está sendo ameaçada. Não foi a primeira universidade do país, mas entre suas unidades tem a primeira faculdade do Brasil, a Faculdade de Medicina, que nasceu como escola de cirurgia. Assim como o governo atual, a corte portuguesa não autorizava a formação dos brasileiros, tinha que ser subjugados. A faculdade nasceu na vanguarda em 1808, no período em que a corte portuguesa apareceu nessa praça. Entre suas muitas unidades vinculadas está o Hospital das Clínicas, que presta grandes serviços à população, e a sua área de pesquisa é responsável pelo isolamento do Zika vírus, entre outras fundamentais pesquisas. 4. Como universidade, nasceu em 1946, capitaneada por Edgar Santos, seu primeiro reitor. Nasceu como revolução. Os cursos de artes, dança, teatro e música pioneiros no Brasil colocaram a Bahia de novo na vanguarda com movimentos, formando pessoas que estão na base dos movimentos culturais, como a Tropicália e o Cinema Novo, por exemplo. 5. São 105 cursos de graduação, com 37.985 alunos matriculados. 96% dos cursos avaliados com notas 4 e 5, as máximas pelo MEC. São 136 cursos de pós-graduação, 54 doutorados e 82 mestrados, com 7.045 estudantes matriculados. Terceiro do país com mais cursos avaliados entre as notas 4 e 5. É a 10ª universidade brasileira no ranking Times Higher, a primeira do Nordeste. E a 14ª universidade brasileira no ranking da Folha. Em uma convivência estreita com a comunidade que vai além das artes, da filosofia e da ciência. 6. Cresceu em boa companhia as universidades federais do Recôncavo, do Oeste e do Sul da Bahia. São descendentes diretos da UFBA. 7. É excelência em todos os campos, da física ao pioneiro núcleo de estudos interdisciplinares em mulher. A UFBA vai sediar desde o encontro de redes complexas, cujas pesquisas teve um crescimento exponencial nos últimos anos, ao 15º Encontro de Estudos Multidisciplinares em Culturas, só para não me alongar. A UFBA sobreviveu a muitas coisas e segue prestando um serviço inestimável. Seu patrimônio não será destruído. Dia 126/365, 6 de maio, segunda-feira. 106º dia de blindagem do Bolso Filho. Será que mataram Queiroz? Fábio Schwartzman da Vale continua livre, 233 mortos e 37 desaparecidos no crime em Brumadinho. 1. Quem nasceu para bolsomínio nunca chega cidadão. A rejeição de Nova York, a homenagem ao presidente eleito envolvendo desistência de patrocinador, é transformado em um prefeito recusou. O silêncio retumbante de Trump não foi ouvido. 2. Semana passada foi momento de mostrar cicatrizes para justificar nota baixa na escola e nos debates. Um fotógrafo desqualifica a cicatriz do presidente eleito, requalificando-as como cicatriz de diverticulite, o tipo de cicatriz que serve para fugir de debates quando não se quer deixar claras suas intenções. 3. O governo declara definitivamente guerra a qualquer forma de pensamento. Ataque à cultura, seguido de ataque à educação, tudo inconstitucional. Quem liga? Querem nos transformar em terreno baldio para entregar ao capital internacional. É um governo antivida. 4. O ministro da Educação é anti-educação. Segue no caminho para privatizar da educação básica a universidade e manter uma mão de obra barata, sem formação, para alguma política extrativista. Professores, estudantes e trabalhadores se unem com manifestações previstas para essa semana. 5. Já a ministra da Família, Em nome de Já, destrói qualquer pensamento sobre sexualidade, contando histórias nunca confirmadas sobre goiabeiras e absolutamente anti-cidadania. 6. O ministro da Justiça, Risos, não consegue se entender com a Constituição. Aprendeu PowerPoint com um procurador e mecanismos de chantagens travestidos em delações premiadas não sei com quem. Segue na sua cruzada em favor do crime, empacotada com o nome de Lei Anticrime. É a antijustiça. 7. O ministro das Relações Exteriores está continuamente, ele próprio, comprometendo relações internacionais ou ajudando o presidente eleito a romper com elas.
Destrói mercados com a displicência e a celeridade de quem sabe o que faz, sem contudo atrair novos, tudo ideologicamente pautado. Enfim, é o anti-chanceler. 8. E o ministro da Economia destrói a economia, liquida tudo no saldão do nosso futuro. Não aprendeu na escola o que é mercado interno ou não julga isso relevante para os seus propósitos. 9. Resta o astronauta que não é terraplanista, mas talvez tenha ido para o espaço. E falando nisso, cadê Queiroz?